Oi, para você que não me conhece, meu nome é Ingrid Silva e esse aqui é o meu canal onde eu tento manter o compromisso de postar pelo menos um vídeo por semana. E até 2025 eu posso dizer que eu falhava, mas 2026 sou uma nova pessoa. Gente, eu sou péssima para dar tutorial de maquiagem, mas um dos motivos de eu amar essa plataforma é que eu gosto de gravar aqui de forma despretensiosa. Então vem uma ideia na minha cabeça e aí eu gravo fazendo qualquer coisa que eu estiver fazendo, porque o objetivo aqui é você muitas vezes validar o que eu tô falando e não necessariamente o que você tá assistindo. E aí, em paralelo a isso, vocês sabem que tá rolando um quadro aqui, né? Que é um quadro diferente, um quadro de entrevistas e tudo. Mas os vídeos normais de sempre, eles não vão parar. E aí você vai assistindo o que você mais gostar. Tô aqui me maquiando, porque hoje eu tenho agenda de gravação. E eu quero aproveitar para abordar com você um assunto muito interessante. Vai haver um dia que alguém vai conversar com você e aí você vai entender quando as pessoas te diziam que no mundo existem batalhas que estão além daquilo que a gente pode ver. Independente de qual seja a sua religião, você já deve ter escutado o termo batalha espiritual. Afinal de contas, a gente foi criado, né, conhecendo aí o evolucionismo e o cristianismo e sabendo principalmente que existe o bem e o mal. E independente de qual seja a sua crença, o meu objetivo aqui não é discutir religiosidade, muito menos religião. Eu quero te falar que realmente existem coisas que elas vão além daquilo que você pode ver. Existem batalhas, existem rixinhas, existem picuinhas que elas vão ultrapassar os limites da carne, os limites do corpo e às vezes até mesmo os limites da mente. Elas vão envolver o seu espírito. E por que eu tô falando que vai ter um dia que alguém vai conversar com você e tudo isso vai fazer sentido? Porque a partir dessa conversa você vai começar a perceber o quanto algumas pessoas e lugares sugam a sua energia. E isso pode ser online ou pode ser presencial. Vai ficar claro para você que tem gente que vai se fazer de seu amigo só para poder dominar a narrativa. Vai ter gente que vai ter coragem de olhar para você e falar que tá conversando com você para te dar um alerta, quando na verdade essa pessoa estava sentada nas rodinhas que tanto te apontaram o dedo e criticaram os seus comportamentos. E o ponto aqui não é o comportamento estar certo ou errado, mas é a forma como muitas vezes as pessoas se aproximam de nós, se fazendo de bons samaritanos e tentando sempre nos derrubar. As batalhas espirituais, elas vão requerer de você muito mais do que força, inteligência e estratégia. Elas vão requerer de você um espírito forte e mais do que isso, bom senso. Porque vão ser burdoadas e ataques de todos os lados. Lados alguns que você já vai imaginar e se antever, e outros que você sempre vai duvidar e questionar. Como, por exemplo, não é possível que fulano tá fazendo isso comigo. Meu amor, o fulano não tá fazendo só isso não, ele tá fazendo pior, tá? E assim, a minha questão aqui não é colocar pulga na sua orelha, mas é só te alertar para você sempre se munir, seja lá qual for a sua religião, esteja em contato com o seu Deus. Não se perca da sua essência. Não esqueça quais são os seus propósitos. E não deixe que as pessoas mudem a ideia que você tem de você. A concepção mais importante que um ser humano pode ter é aquilo que ele acha de si. Porque é baseado no que você pensa a seu respeito, que você toma decisões, que você elege sentimentos, que você faz escolhas e que você dá opiniões. Quando você deixa que outras pessoas dominem isso, dominem a sua capacidade de se enxergar e de pensar ao seu respeito, você tá perdido. Porque o único ser humano no planeta que você vai conseguir mudar vai ser você. E aí, se você simplesmente for agindo conforme te der na telha, for agindo conforme a maré, for levando em consideração as opiniões de um e de outro, e muitas vezes um e outro que querem te prejudicar, você vai acabar mudando os seus comportamentos e mudando os seus hábitos. E aí, meu amor, não vai ter santo que te resgate de volta. Então toma cuidado. Sempre que alguém se aproximar de você, tenha um pé atrás. Existem pessoas que dizem assim:
Os seres mais desconfiados são aqueles que seriam capazes de cometer os piores crimes e fazer as coisas mais erradas. E é por isso que eles desconfiam tanto. Eu discordo. Os seres mais desconfiados são aqueles que aprenderam que o ser humano sempre pode surpreender. E seria ótimo que o ser humano sempre surpreendesse positivamente. Mas na maioria dos casos, a surpresa é sempre negativa. É sempre uma traição, é sempre uma apunhalada pelas costas, e é sabendo que as pessoas são capazes de tudo que a gente segue desconfiando até da roupa que a gente veste. Então hoje eu tô aqui para te dar um alerta, quase que como um sinal do universo. Tenha clara a visão que você tem sobre você, mantenha o seu espiritual sempre alinhado, cuide da sua espiritualidade, cuide do seu interno, do seu espírito, da sua alma, da sua mente, daquelas partes de você que ninguém vê e nunca vai acessar. Porque quando essas batalhas vierem, você precisa estar preparado. E não se engane. Prego que se destaca, leva martelada. Então, assim, se você ainda não começou a ser atacado, talvez as pessoas não enxergaram valor naquilo que você está fazendo. Mas quando elas começarem a enxergar, pode ter certeza, elas vão arrumar um jeito de querer te atacar, de querer se beneficiar, de querer dominar a narrativa. Então, assim, na dúvida, faça aquilo que deve ser feito. Mantenha-se alinhado com o seu Deus, peça proteção e afaste-se das pessoas que já te provaram por A mais B que não merecem estar na sua vida. Um beijo, curta esse vídeo, comenta, dá uma olhadinha no canal e até o próximo.